Pai. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus abençoe a tua vida, rique e poderosamente nesta manhã de quarta-feira. Já estamos aí chegando em mais um final de mês, dia 28 de maio do ano de 2020. O ano de Davi, o ano da unção de Deus. Você tem se chegado a Deus? Essa pandemia, ela tem te ensinado algumas coisas dentro do teu relacionamento familiar, dentro do teu relacionamento interpessoal, dentro do teu relacionamento com Deus, com os irmãos da igreja que você congrega. Eu tenho aprendido muito com esta crise que nós estamos enfrentando. E esses valores, eles são valores que não podem se perder ao longo da vida. Precisamos continuar praticando esses bons hábitos, porque na medida que nós vamos praticando esses bons hábitos, nós não somente nós seremos beneficiados, mas as pessoas que estiverem ao nosso derredor, elas também serão beneficiadas. Eu deixo o meu bom dia aqui a todos os nossos irmãos que já estão acompanhando o programa Mudança de Vida, edição de quinta-feira. Agora são 9h e 1 minutinho, estamos apenas começando esse programa, temos muitas coisas para falar, falarei um pouco mais sobre mudança de vida, falarei como nós podemos seguir a vontade de Deus, e eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para você. Tenho certeza que Deus ele tem uma direção para a tua vida, porque não é da vontade de Deus que nós nos percamos no meio do caminho. Deus, ele é um Deus que guia, assim como ele guiou o povo dele, e havia um destino, e o destino era Canaã. Deus também está nos guiando. E a nossa bússola, a direção que nós devemos tomar para a vida, está dentro da palavra de Deus. Por isso que eu insisto muito, de pregar, de ensinar, de falar da palavra de Deus, porque não há outra alternativa, não há outro caminho. Não há outra forma. Nós vivemos num mundo hoje que percebemos como o evangelho ele vem sendo deturpado, como o evangelho ele vem sendo mascarado. E isso é um perigo muito grande, porque o povo de Deus, aquele que um dia teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, essa pessoa ele sabe que o único propósito dele, na vida dele, é ir para o céu. É encontrar-se com o seu Senhor. Se não fosse assim, nós não nos preocuparíamos com a morte. Se fosse assim, nós viveríamos uma vida de qualquer jeito aqui nesse mundo. Se fosse assim, nós viveríamos pensando apenas no nosso bem-estar e no bem-estar da nossa família. Mas nós sabemos que aqui nessa terra, aqui nesse mundo, nós não viveremos para sempre. E por que não viveremos? A resposta está lá no livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 3, o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou, e por ter pecado, o homem foi condenado, voltou ao pó. E nós sabemos muito bem disso, nós sabemos que hoje o homem sem Deus e o homem com Deus, eles também terão o mesmo destino, mas a diferença é aquele que ressuscitará, é aquele que continuará a sua vida. E a escolha são duas. Ou ele recomeçará a vida após morte, no lago de fogo e de enxofre, na perdição eterna, ou ele recomeçará a sua vida ao lado de Deus, ao lado do seu Salvador, na eternidade, nas mansões celestiais que Jesus está preparando para a sua igreja. Cabe a cada um de nós escolher. Cabe a cada um de nós decidir o que queremos para a vida. E a palavra de Deus ela é fundamental para nós trilharmos esse caminho, para nós seguirmos por esse caminho, para que a vida ela de fato tenha um sentido. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que você já passou na sua vida, não conheço as tuas ambições, os teus sonhos e nem os teus ideais. Mas verdade é, todos nós teremos o mesmo destino. Todos nós vamos chegar no limite da vida. E quando nos encontrarmos nesse limite da vida, nesta linha entre vida e morte, cabe a nós decidirmos o que é o melhor.
cabe a nós decidirmos se de fato tudo que fizemos no mundo valeu a pena. Querido irmão, querida irmã, se você ainda não fez a sua escolha, faça enquanto há tempo. Faça. Apegue-se ao Senhor. Procure conhecer a palavra de Deus. Procure conhecer a vontade dele na tua vida. Endireita a tua vida, porque há tempo. Coloca a tua vida nos trilhos do Evangelho. Não se perca no meio do caminho. Não se contamine. Não se iluda. Não se engane. Seja uma pessoa atenta para tudo aquilo que Deus, seja através da minha vida, da vida do bispo Isaac Souza, que Deus te dê a direção correta, te mostre o caminho correto, te ensine o caminho que de fato vale a pena você estar seguindo, vale a pena você estar trilhando. Pense nisso. Não entregue a sua vida à perdição. Entregue a sua vida ao Salvador. Eu sou o pastor Valdo Figueiredo, esse é o programa Mudança de Vida e eu quero aqui cumprimentá-los com um bom dia e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero também pedir aos nossos irmãos internautas que comece a compartilhar este vídeo e quem quiser pode estar interagindo comigo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook. Deixe o seu nome, deixe o seu pedido de oração. Você pode, pelo WhatsApp, mandar o seu pedido de oração, o seu nome, ou para quem você queira que nós estejamos orando, e certamente nós estaremos orando por ele. O WhatsApp da Rádio Motivasat, o DDD é 44, o telefone é 998976833, DDD 44, telefone 998976833. Você querendo, você pode entrar em contato conosco e vai ser um prazer poder te responder, poder te atender. Quero aproveitar também e avisá-los que se ainda não tem o aplicativo da Motivasat, baixe o aplicativo, baixe no teu celular. É um aplicativo leve, é um aplicativo muito interativo. Você pode, através do aplicativo da Motivasat, acessar as redes sociais, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, tudo dentro da plataforma. Nós temos ainda o YouTube. Você pode colocar na barra de pesquisa Rádio Motivasat, você vai ser direcionado. Lá você acione o sininho, se inscreva no nosso canal, assim você participará, você acompanhará toda a programação e todos os cultos da comunidade cristã internacional Renovar, que inclusive ontem quarta-feira, eu estive nos dois horários lá na nossa sede, na Avenida Amazonas 2220, e dois cultos que o bispo Isaac Souza ele pregou às 2 horas da tarde, como às 19 horas e 30 minutinhos, e eu louvo a Deus porque os irmãos compareceram, ouviram uma palavra que trouxe ânimo para as nossas vidas, que nos deu uma direção. Oramos por todas as pessoas que ali estavam e foi um culto muito abençoado. E hoje, quinta-feira, nós também teremos ali na nossa igreja, no centro de Jandaia do Sul, às 19 horas e 30 minutinhos, a presença do bispo Isaac Souza, que estará pregando a palavra de Deus, estará abençoando as nossas vidas através da palavra de Deus. Você que ainda não participou, esteja hoje comigo. Vá às 19 horas e 30 minutinhos em um culto muito especial, onde nós oramos, intercedemos, onde nós louvamos a Deus e engrandecemos o nome do Senhor. Eu estarei às 3 horas da tarde, a igreja estará aberta. Você que precisa de uma conversa ou de uma oração, você pode estar comparecendo às 15 horas. Depois eu fecho a igreja, não há necessidade de deixá-la aberta por conta dos gastos, e também evitamos aglomeração e precisamos respeitar o decreto das nossas cidades. Então, por conta disso, fecho e depois abro a igreja em torno de 19 horas, já para o culto da noite, o culto das 19 horas e 30 minutinhos. E você é o meu convidado. Você pode está participando desse culto na Avenida Souza Naves, 495, centro de Jandaia do Sul, esquina com a Caixa Econômica Federal e a lanchonete Que Coxinha.
Que coxinha! Você pode estar comparecendo em um culto muito especial, muito abençoador. Amém? Muito bem. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Se você tiver aí um acesso com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, você pode estar abrindo a tua Bíblia. Eu quero trilhar um caminho bíblico, ensinando para todos os nossos irmãos ouvintes, para todos que estão aí sintonizados, seja pelo aplicativo, seja pelo Facebook, como nós podemos seguir a vontade de Deus. Eu comecei essa semana dizendo que nós cristãos, quando queremos algo, seja desde um casamento a um emprego, nós queremos que tudo na vida dê certo. E por que nós queremos que as coisas... Nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Isso é fato. Nós, por exemplo, um casamento, nós só vamos conhecer o nosso cônjuge quando estivermos nos relacionando com ele, com ela, debaixo de um mesmo teto, dividindo o mesmo teto. Mas enquanto a fase é fase de namoro, tudo é mil maravilhas. Ficamos um tempo junto, depois um vai para a casa do seu pai e outro vai para a casa do seu pai. Depois nós resolvemos ficar noivos, aumentando assim o compromisso e por fim casando. Mas nós só vamos conhecer de fato a pessoa, costumes, hábitos, o que ela carrega de herança da família, quando dividimos o mesmo espaço. E é aí que muitas pessoas, por não saber administrar, se decepcionam, se frustram. Diz que casamento é ruim, não presta, errou na escolha do cônjuge e por aí vai. Então, sempre nós queremos envolver Deus nas nossas questões pessoal. Queremos que Deus ele nos mostre. E você já reparou, eu acredito que isso já aconteceu com você também, você já reparou que mesmo se orando, Senhor, por favor, eu te imploro no nome de Jesus, que seja a tua vontade. Se não for a tua vontade, para. Se não for a tua vontade, coloca uma barreira. Se não for a tua vontade, impeça. Se não for a tua vontade, coloque empecilho. É assim ou não é? Nós fazemos isso com medo de errar. Então, partindo do medo de errar, nós deixamos de conhecer a vontade de Deus. Não é porque Deus não quer revelar a vontade dele. Em muitas causas, em muitas situações, o problema está em nós. E nós é que interferimos na vontade de Deus. Eu não sei o que Deus ele tem para mim, estou perdido, sem rumo, sem direção. Então façamos uma análise de duas coisas. Primeiro, da vida. Vamos fazer uma breve análise da vida, do comportamento, dos relacionamentos, das ações, das atitudes. Vamos fazer um breve relatório da vida. Em segundo, vamos fazer agora uma análise do nosso relacionamento, da nossa comunhão bíblica e com Deus. Vamos ver se dentro desta relação homem e Deus está tudo de acordo. Por quê? Porque como um pai não quer que um filho venha se ferir, como um pai que não quer que um filho venha se machucar, como um pai não quer que um filho venha se decepcionar, talvez você que está aí me ouvindo, dentro da tua família você já viveu essa experiência. O pai, ele briga, ele exige, ele cobra, e aí o filho se aborrece e ele diz assim, é porque eu não quero que você passe aquilo que eu passei. Não quero que você enfrente o que eu tive que enfrentar na vida. É como se o pai estivesse falando para o filho, eu quero que você trilhe um caminho que evite toda a dor, toda a perda e todo o sofrimento que eu tive que passar na minha vida para chegar onde eu cheguei. Então, quando nós aprendemos esses princípios, nós vamos ter em mente que duas questões elas são fundamentais para o descobrimento da vontade de Deus e para seguir a vontade de Deus.
Primeiro, consiste na minha vida. Segundo, consiste no meu relacionamento com a Bíblia e com Deus. Aí sim, as coisas elas passarão a acontecer de uma forma natural. Vai fluir, vai dar certo. É desafiante isso? Talvez sim, porque o desejo da nossa carne, o desejo da nossa vontade, o desejo do pecado que está impregnado na natureza humana e descaída, é que nós não tenhamos esta comunhão com o Senhor, não tenhamos nenhum tipo de relacionamento com a Bíblia Sagrada. Então hoje eu posso falar para você sem medo de errar, e não estou falando porque aconteceu isso na minha igreja, de forma alguma. Eu estou falando porque eu sei que isso acontece. Existem muitos cristãos hoje dentro da igreja que eles estão totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Eu não estou falando da Renovar da minha igreja. Eu estou falando de todas as igrejas de um modo geral. Um número absurdo de pessoas perdidas, sem direção, sem saber o que fazer, batendo cabeça. Que aí no desespero, ela pode pegar o conselho com alguém, da sua família mesmo, mas que não tem compromisso nenhum com Deus, só uma pessoa boa, amiga, que até não quer o teu mal, mas ela não tem direção para te dar. Então, quando nós vamos nos deparando com essa situação, nós vamos descobrindo que para que eu possa ter a direção da minha vida no centro da vontade de Deus, eu preciso entender alguns pontos que eles são fundamentais na Bíblia Sagrada, para que eu as aplique na minha vida, e então eu possa ter certeza, convicção de que estarei na vontade de Deus. E é isso que é importante para a vida. Lembra o texto que nós lemos ontem de Romanos 12 e verso 2? A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, nós, ao endireitarmos a vida e colocá-la na palavra de Deus, certamente descobriremos e desfrutaremos desta vontade sublime e gloriosa que Deus ele tem tanto para a minha vida como para a tua vida. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo de número 3 e o versículo 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Aqui é uma parte do versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Guarde isso. E não te estribes no teu próprio entendimento. Deixe-me fazer um comentário breve do versículo 5, dividindo-o em duas partes, para que você tenha uma boa interpretação dele. O que ele está dizendo? Qual é o conselho que a palavra de Deus está nos dizendo? Primeiro, eu preciso ter uma confiança plena e total em Deus. Eu desenvolvendo esta confiança em Deus, eu serei seguro por Ele. Eu não terei o problema de submergir. Eu não terei o problema de me perder no meio do caminho. Eu não terei o problema de me frustrar no meio do caminho. Então não importa como está a minha jornada ou a minha caminhada hoje. Não importa se a minha vida hoje, em algumas áreas dela, eu tenho encontrado dificuldade, eu tenho encontrado desafios, eu tenho encontrado barreiras. O que eu preciso é continuar confiando em Deus, mas confiar apenas, falar apenas na palavra confiança não é suficiente.
nós precisamos descobrir e aplicar a confiança na vida. Por quê? Porque toda pessoa que confia em Deus, ela está segura, ela permanece segura. A pessoa que titubia na sua fé, a pessoa que tem uma fé oscilante, a pessoa que a fé, ela num dia está lá em cima, num pico alto, e no outro dia ela está lá embaixo, ela está desmotivada, ela está triste, deprimida. Essa pessoa não pode dizer que tem confiança em Deus, mesmo no meio das turbulências da vida. A confiança, ela produz paz. A confiança, ela produz uma alegria que nós sabemos que eu não preciso sair rindo por aí, mas eu sei que a minha vida estando nas mãos dele, ela não vai ser perdida. O gozo virá da alma, do espírito. Eu não preciso viver iracundo, não preciso viver irado, com a cara fechada, com o semblante descaído. Não, eu preciso saber que a presença dele, e mantendo confiança, ele tem a direção, ele tem o controle, ele tem o domínio de todas as coisas. Eu descanso nele. A minha vida estará segura nas mãos dele. Você consegue confiar nele? Você consegue desenvolver essa confiança? Não importa se aí no teu caminho, de repente apresentou-se um gigante que está te amedrontando, que está minando a sua força, minando a sua fé, e você está até amedrontado por conta disso. Mas o conselho que eu te dou é: confie no Senhor, ore a Deus, porque quando nós temos essa confiança, nós lançaremos fora o medo, lançaremos fora o receio, lançaremos fora a insegurança, lançaremos fora a incredulidade. Estar nas mãos do Senhor mostra-nos que de fato Ele não permitirá que cairemos e nos machucaremos. O Salmo 91, versículo 1 diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Jesus, quando a filha do centurião estava doente, e levaram a mensagem para ele dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Eu imagino com que cara ele olha para Jesus. E o Senhor diz para ele: não temas, crê somente. Ele ordena para ele não ter medo da morte, não ter medo da notícia ruim. Não tenha medo das notícias ruins, não tenha medo do maior monstro que possa se erguer, se levantar na sua vida, como por exemplo a morte. Não temas. Não tenha medo das acusações. Não tenha medo das perseguições. Não tenha medo daquilo que possa estar assaltando a sua vontade de viver, de dormir, de se alimentar, ou até mesmo de se relacionar com as pessoas. Não tenha medo. Creia somente. Confia somente. Quando ele diz: eu tenho que primeiro confiar no Senhor. E ele aí entra a parte B. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não confia. Não acredite no teu entendimento. É engraçado que o Senhor ele está tirando o homem. É como se ele tirasse o homem da cena, dizendo: olha, o homem ele é incapaz. Pelo seu entendimento, pela sua capacidade, pela sua sabedoria, enfim, ele é incapaz de traçar um caminho bem sucedido para a sua própria vida. Então, uma coisa que eu aprendo aqui no versículo 5 de Provérbios de número 6, é que por mais que eu seja uma pessoa experimentada na vida, que eu carrego bagagem, que eu tenho experiências, conhecimentos adquiridos ao longo da vida, eu tenho que dizer: Valdo, para.
Não siga por aí. Não vá por aí. Não vá pensando que esse é o melhor caminho, que esta é a melhor forma. Então, quando eu vou aprendendo que eu não posso colocar a minha vida em um trilho que eu estou armando para que então a minha vida corra por ele, eu tenho que parar exatamente aí e ter confiança que quem vai me conduzir, ou se eu devo seguir alguma coisa, é a vontade de Deus na minha vida. Olha o que diz o verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece que é Deus quem está segurando na sua mão. E é Ele que está te conduzindo. Mas, pastor Valdo, eu sei, Deus está me conduzindo, mas eu estou agora em um caminho muito difícil, em um caminho de dor, de perda, de sofrimento. Qual é o propósito de Deus nisso? Eu lhe respondo. Para que você compreenda bem, Deus ele vai trilhando um caminho para nós e muitas vezes o caminho de fato não é agradável. É desafiador. E no meio desse caminho existem inúmeros desafios. Só que por detrás de tudo isso, existe a vontade de Deus que tem por propósito nos ensinar algo, melhorar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter. Por detrás de tudo isso, tem algo que precisa de fato acontecer para que, quem sabe, a família ela venha cair em si e reconhecer a grandeza do Senhor. Lembram do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele decidiu pegar a herança que antecipadamente, antes do pai morrer, ele divide a herança entre os filhos e dá a parte dele. Lembra que o mais novo, a Bíblia diz que ele saiu pelo mundo, gastou a sua herança com uma vida dissoluta. Ele não se preocupou com nada. Aquilo, o filho pródigo, ele explica bem o verso 5 e o verso 6. Porque o caminho que ele estava traçando na vida era apenas de alegria, de noitadas, de muita bebedeira, de muita orgia. Tudo que era agradável à carne, aquele jovem ele aplicou na sua vida. Só que ele esqueceu-se que o dinheiro iria acabar e a fome ia continuar. E então, quando ele se viu sem dinheiro, ele também se viu sem os amigos, sem ser acolhido em lugar algum, sem ter sequer um lanche para forrar o estômago. Ele foi pedir um emprego a um criador de porcos que disse a ele: vá cuidar dos meus porcos, depois vamos ver o que a gente faz. Não deu primeiro o prato de comida, queria primeiro o trabalho para depois vir a comida. E ele, com tanta fome, teve que experimentar as alfarrobas dos porcos. Ao entender aquilo, que é um choque e uma humilhação muito grande para qualquer ser humano, então ele olha para o céu e ele reconhece a sua miséria e decide voltar. Aquele caminho que ele trilhou da casa do pai até o chiqueiro foi por conta própria, foi sem Deus. Será que você está aprendendo alguma coisa com o que eu estou te falando? Toda pessoa que trilha caminho por conta própria pode estar indo para um chiqueiro. Você pode estar trilhando um caminho para a sua vida agora de destruição, de ruína, de dor, de perda, de sofrimento. Eu nunca me esqueço, isso eu era ainda muito jovem, eu nunca esqueço uma cena que eu vi às 7 horas da manhã,
quando um homem, ele abriu uma lixeira que ficava no meio da Avenida João Dias, Santo Amaro, São Paulo. Ele abriu uma lixeira que ficava de frente a uma pizzaria e ele foi abrindo sacos e comendo os restos das pizzas que tinham sido jogadas fora. Aquela cena me chocou a tal ponto que hoje, com a idade que eu tenho, eu ainda não esqueço disso. E aquilo me chocou, eu não conhecia Deus, não conhecia a igreja, não conhecia o evangelho, não conhecia nada. Me chocou porque aquilo para mim era tão normal quando eu via um cachorro rasgando um saco de lixo, um cachorro comendo um resto de comida, um osso de frango. Para mim era normal, porque é um cachorro que está com fome, mas não sabe que aquilo é lixo. Para ele é o cheiro de comida e o cheiro de comida que levou ele para aquele lugar. Para um homem não, para um ser humano não. Para um ser humano aquilo é lixo, aquilo é resto de gente que comeu, que não serve para outro ser humano comer. Aquilo me chocou. É a mesma figura do filho pródigo. É a mesma figura. Agora me diga quantas não são as pessoas que hoje não estão vivendo essa mesma experiência dentro de um chiqueiro, que precisa cair em si, que precisa sentir dor para dizer, olha, não é esse o caminho. O texto que eu estou lendo diz que eu, reconhecendo ele em todos os meus caminhos, ele endireita. Ele endireita o nosso caminho. Mas para ele endireitar, eu preciso parar. Você que está me ouvindo aí, para hoje. Para. Aquieta. Deixa de ser agitado. Deixa de ser uma pessoa confusa. Tem pessoas, eu já fiz isso, mas eu aprendi, por isso que eu posso te ensinar. Você conhece turbilhão? Quem precisou passar por fisioterapia, quem teve que fazer alguns exercícios, principalmente na mão, já passou por sessão de turbilhão. Eu já passei pelo turbilhão. Não recomendo turbilhão para ninguém. Turbilhão é quando a cabeça ela não para, ela é agitada demais. Agora, se a tua cabeça ela continua esse verdadeiro turbilhão, se você não está dormindo, se você não está se alimentando, se você tornou-se uma pessoa que está sendo intragável nos seus relacionamentos, você precisa parar, porque Deus quer endireitar a tua vida. Para Deus endireitar a tua vida, para você seguir a vontade de Deus, que é esse o foco do meu ensinamento para você hoje. Para você seguir a vontade de Deus, você precisa, mais uma vez eu repito, fazer uma análise de duas condições, da vida e do relacionamento entre você e a palavra de Deus. Ok? Aí então, ele diz que Deus endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Se ele está dizendo que Deus endireita os nossos caminhos, se Deus endireita o nosso caminho, se ele quer endireitar, o que nós precisamos aprender para que então Deus ele venha nos colocar no caminho dele, para que nós venhamos de fato seguir um caminho propício e agradável a Deus. Eu vou ler dois textos para você rápido. O primeiro encontra-se em 1 Tessalonicenses 4 e verso 3, Paulo ele fala aos crentes de Tessalônica, ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4 e verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu me abstenha, que eu abandone, que eu largue todo e qualquer tipo de prostituição. Interprete a palavra prostituição de duas formas. A prostituição carnal e espiritual. A carnal é muito fácil de você compreender. Não preciso gastar tempo falando sobre isso, mas a espiritual é aquilo que mancha a minha comunhão com Deus, é aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida, é aquilo que ocupa o primeiro lugar no meu relacionamento com Ele. Então todo tipo de prostituição, de embaraço,
Tudo que está impedindo, tudo que está bloqueando a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com o Eterno, livre-se disso. Livre-se disso. Quer seguir a vontade de Deus na tua vida? Quer que Ele endireite os teus caminhos? Eu estou lendo um texto para você e eu estou te colocando para pensar e decidir o que você quer e descubra o que é melhor para a tua vida. Mas não é só isso. Se fosse só isso, estaria muito bom, porque eu poderia, nós poderíamos decidir e nos abster totalmente de todo e qualquer tipo de prostituição. Mas não é só isso. Você conhece o Salmo de número 1? O Salmo de número 1 nos mostra qual é a vontade de Deus e como que nós podemos seguir a vontade de Deus com dois exemplos, o justo e o ímpio. E dentro do relacionamento justo e ímpio, nós vamos perceber que algumas coisas que nós fazemos, nós impedimos que Deus, de fato, Ele venha fazer com que o nosso caminho seja um caminho próspero, abençoado, um caminho que em tudo na vida venha dar certo. Olha o que diz o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado. Se eu me libero lá, 1 Tessalonicenses 4:3, me liberto da prostituição carnal e espiritual, então eu vou agora entender como é que eu trilho esse caminho olhando pelo Salmo de número 1. Eu torno-me bem-aventurado, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho, a direção, que não anda segundo aquilo que o ímpio ele pensa que é o melhor para a tua vida. Tira isso da tua vida, arranca isso. Não permita que ninguém venha fazer com que você tenha uma vida conduzida, principalmente quem não tem nenhum tipo de relacionamento ou de compromisso com Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no caminho dos escarnecedores. Se você prestar atenção no verso 1, o verso 1 é um declínio. Olha como que é um declínio. Andar, deter e sentar. 3 verbos. Andar, deter e sentar. Eu estou andando, eu paro, eu sento. Aí, ó, acabou a vida. Então, o que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando que no nosso caminho, eu não posso receber direção para a minha vida de pessoas que nem sequer professa a mesma fé que eu e você. Segundo, não se deter no caminho de pecadores, não ficar parado onde tem pessoas que para ela é totalmente normal uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida de engano. Deter é parar, deter é a pessoa ela conseguir, e isso parece algo tão bobinho, mas eu vou te ensinar, vou te mostrar a profundidade disso, vai. Eu vou te mostrar. Digamos que uma pessoa encontra com outra. Uma foi liberta do alcoolismo, a outra ainda está lá, na corda toda. A vida toda eles foram amigos. Ele passa e para. Pronto. Quando ele para, o cara, vamos conversar, e começa a conversar, você dá atenção. Afinal de contas, você é educado, e você vai dando atenção, até que o cara ele te abraça e fala assim, vamos ali no bar, não, vamos tomar uma. Você diz, não, graças a Deus eu me libertei disso, hoje eu não sou mais o mesmo homem que eu era. E o cara que te abraçou, não, vamos lá, é só uma. Aí você tanto fala não, ele se convence, ele diz, não, tá bom. Mas você é meu amigo? Me acompanha. Eu vou só tomar uma cerveja, você fica lá do lado conversando comigo, vai ter um copo só, quem passar não vai ver que você está tomando nada, vai ver que você está com um copinho só e acabou. Você acabou de se deter no caminho dos pecadores. Mesmo que você não tenha tomado nada, outra pessoa ela pode passar e dar o direito a ela de pensar. E sair por aí falando, olha, o fulano voltou a fazer aquilo.
Sabe qual vai ser o problema? Se souber disso, você vai brigar. Não, não, ele é meu amigo, eu realmente fui, mas eu não estava fazendo nada. Ele estava conversando, eu dei atenção a ele, ele tomou uma cervejinha e depois a gente foi embora. Mas a tua imagem acabou ficando manchada por conta disso. É interessante, né? Mas infelizmente é assim. Você tem que se preocupar porque algumas pessoas, elas possam imaginar que você não está ali simplesmente por causa de uma companhia, mas em um ambiente que é normal o pecado e um ambiente totalmente normal para o pecador. Você sabe que nós hoje como crentes, nós precisamos tomar cuidado, não é errado. Eu entro em qualquer bar lá em São Paulo, aqui eu entro. Eu posso entrar, comprar um chiclete, tomar um refrigerante, um doce, tomar um café, eu posso fazer tudo isso. E eu fico tranquilo, porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Mas, em todos os ambientes que nós frequentamos, que nós andamos, nós precisamos tomar cuidado até naquilo que nós falamos. Porque dependendo daquilo que você fala, alguém vai pegar a tua fala e vai dizer, eu vi o fulano de tal na fila da lotérica falando isso. Então você veja, eu estou mostrando dois extremos que parecem até ser bobinho, né? Ah, eu estava do lado de um amigo que estava contando uma história que aconteceu com ele, tomando uma cerveja, e eu passei também por alguém que estava lá na roda. E eu posso estar numa fila, conversando com uma outra pessoa, e outra interpretar e sair por aí reproduzindo a minha fala do jeito que ela quiser. Então, não se detenha, não pare, não fica ali, sai dali. Diga, tenho um compromisso, estou com pressa, tem gente me esperando. Vai embora, não fica ali. Se você não se deter no caminho dos pecadores, você não vai se assentar na roda de escarnecedor. E aqui tem uma questão muito interessante. Não se assentar na roda do escarnecedor, porque se eu paro e sento, é porque o ambiente já tornou-se agradável, entendeu? O ambiente já tornou um ambiente propício para mim. Eu me amoldei ao sistema, eu acabei me amoldando a mente e ao comportamento daquelas pessoas, daqueles indivíduos. Se eu estiver sentado e todo mundo brincando, rindo, falando piada de crente, falando piada disso, de muita pornografia, pronto. Acabou. Então, qual é o conselho? Se eu quero seguir a direção de Deus, eu não recebo conselho de ímpio, eu não me detenho no caminho de pecador, eu não me assento na roda de escarnecedor, eu sigo a minha vida com Deus e para Deus. Assim, eu vou estar seguindo a vontade de Deus para a minha vida. Olha, meu irmão, você pode achar que é muito duro isso, né? É muito duro. Por exemplo, a nossa família se reúne. Na nossa família, eu falo da minha família, e já falei isso em todas as igrejas por onde eu passei. Se você for numa festa na minha casa, e os meus irmãos quiserem levar uma cervejinha e tomar, não vai ter problema nenhum. Eu não vou dar pontapé em ninguém. Eles vão tomar cervejinha, tranquilo, tudo numa boa, sem problema algum. Agora, nós precisamos tomar cuidado para não ferir também as pessoas que nós amamos por um único motivo: dar um mau testemunho a ela. Na tua casa, tua família, eles sabem quem você é, sabem da pessoa que você é, conhecem o teu caráter e a tua índole. Fora da tua casa, muito cuidado, porque ninguém te conhece, mas se vê no direito de apontar o dedo, julgar e condenar as tuas ações e as tuas atitudes. Então, se nós fizermos o que o Salmo 1 está dizendo, aí olha como é que ele resume tudo isso no verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não é assim com o ímpio, mas são como moinha que o vento espalha. Reparou? Reparou que eu seguindo a direção de Deus, no verso 1, 2 e 3, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, tá vendo? Primeiro, vida, prostituição, relacionamento, depois palavra. Acredito que você me entendeu bem. Tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Assim, olha o resultado, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo que fizer vai dar certo, vai prosperar.
que você viva a vontade de Deus. O Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, somente nela é que nós encontraremos tudo que nós precisamos para uma vida melhor neste mundo que nós estamos vivendo. Amém? Que você decida em seguir a vontade de Deus. Toda decisão, ela requer alguma exigência, né? Às vezes até uma inimizade. Vamos aborrecer, vamos chatear, vamos deixar pessoas tristes. Mas vise o que é melhor para você. Vise o que de fato é importante para a tua vida. Porque o que foi importante para a tua vida, ninguém tem nada a ver com isso. Sou extremamente radical em algumas questões. E uma delas é isso. Se eu sei o que é melhor para mim, ninguém tem nada a ver com isso. E não adianta tentar colocar o bedelho na minha vida, no meu relacionamento, porque aí vai arrumar uma briga feia. Eu não admito esse tipo de coisa. Quero viver uma vida seguindo a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus, ser instrumento de bênção, mas sem dar liberdade para ninguém vir intervir, vir querer colocar caminhos para que eu venha trilhar. Porque se eu obedecer esse caminho, eu desobedeceria o caminho de Deus. Eu prefiro ficar com o caminho de Deus e peço a Deus que você também escolha continuar seguindo a vontade de Deus. Amém? 9 horas 47 minutinhos. Olha como eu falei, hein? Já estamos no final do nosso programa, dessa edição de quinta-feira. Que a tua quinta-feira seja repleta de bênção, que a tua quinta-feira seja alegre, seja suave, seja tranquila. Hoje à noite, esteja comigo e o Bispo Isaac Souza. Vamos ouvir uma palavra poderosa. Vamos ouvir uma palavra que edifica, que anima, que dá força, que aumenta a nossa fé para vencermos mais um dia? Então hoje à noite eu espero por você, 19 horas e 30 minutinhos, eu, Bispo Isaac Souza, minha esposa, pastora Fátima Figueiredo, em um culto muito especial na Avenida Souza Naves, número 495, esquina com a Caixa Econômica Federal e o Que Coxinha, lanchonete Que Coxinha. E às 3 horas da tarde eu estarei com a igreja aberta, você precisando de uma oração, de uma ministração, eu estarei ali às 3 horas da tarde para abençoar a tua vida. Amém? 9 horas e 48 minutinhos, eu quero encerrar, como faço todos os dias, pedindo para você, meu irmão e minha irmã, não faça vistas grossas à minha solicitação. Ajude o ministério, ajude a continuarmos fazendo a obra de Deus. Seja um adorador, seja uma adoradora, seja mantenedor desta obra, seja um mantenedor daquilo que Deus ele tem colocado no teu coração. Proponha semear nessa obra, porque o dia da colheita vai chegar. E quando chegar o dia da colheita, não virá na mesma medida, não virá na mesma proporção. Então, meu querido e minha querida, vá hoje a um Banco Bradesco, semeie a sua oferta de amor, semeie o seu santo dízimo. Eu vou passar o número da agência e da conta. Se você não pegar, pelo WhatsApp, pelo Facebook, peça para nós, peça e nós mandaremos as informações. E hoje, até o final do dia, faça a sua contribuição. Você pode fazer transferência eletrônica, ou você pode fazer direto na boca do caixa, ou no caixa eletrônica, e tenha certeza que essa tua contribuição, ela vai te abençoar. E sabe por que eu falo isso, todos os dias falo isso? Vou lhe dizer por quê. Porque, por exemplo, agora às 9 horas da manhã, eu estou fazendo 45 minutos de programa, e você está acompanhando na tua casa. É um culto no lar. Não é a mesma coisa que nós fazemos lá na igreja? É a mesma coisa. Eu só não estou pregando aqui porque não tem público, mas eu estou pregando a palavra de Deus. Só não tem público. Aqui só não é igreja, é estúdio. Mas eu continuo pregando, peço para que quem queira, evidentemente, coloque o nome para oração, vamos orar. Olha aí, é um culto completo. É um culto que a única coisa que não tem... Não, tem sim, tem louvor. Daqui a pouco eu acabo, o bispo vai soltar um louvor, vai ter louvor. Então é um culto? Se é um culto, cadê os mantenedores? Cadê os fiéis, dizimistas e ofertantes? Então entregue a sua oferta hoje, entregue a sua contribuição, o seu dízimo, nos ajude a fazer a obra de Deus, entregando a sua contribuição. Pode até falar conosco aqui, porque a Bíblia diz que a gente tem que dar honra para quem tem honra.
E não é vergonhoso nenhum a gente dizer, ô meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe por você ter nos ajudado, por você ter nos dado condições de passar por mais esse mês. Olha, domingo agora acaba o mês, semana que vem já é o mês 6 e as contas continuam a todo vapor. Você tem recebido também água e luz, né? Pois é, nós também. Mas como é difícil, principalmente nesse mundo, nesta atual fase que o Brasil está enfrentando. Então, precisamos de uma a uma. Fazendo o seu pouquinho, Deus recompensará. Anota aí. Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Faça a sua contribuição e Deus te abençoe rique e poderosamente. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho, entre elas, com a pastora Fátima Figueiredo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua quinta-feira. Logo mais, nós estaremos juntos na Avenida Souza Naves 495, em nossa igreja, no centro de Jandaia do Sul. Eu aguardo por você. Siga sempre numa mudança de vida. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.